bem-vindos à parte 15, resenha 32 da obra de Mestre Xarel. Nesta parte nós vamos ver os primeiros universitários que adentraram na prática da capoeira. Nós vamos ver como se deu o encontro de Mestre Bimba e Mestre Decânio, ou seja, tem bastante coisa, mesmo sendo a última parte, tem bastante coisa interessante. Nós vamos ver os aspectos das conclusões que o mestre chegou no seu trabalho. É isso aí, sigamos em frente. Para concluirmos essa obra espetacular que é a Capoeira na Universidade, uma trajetória de resistência, nós vamos seguir o seguinte sumário. Os primeiros capoeiristas universitários, nós vamos relatar para vocês aqui quem foram esses primeiros capoeiristas universitários na Universidade Federal da Bahia, registros históricos, alguns detalhes interessantes dessa trajetória, desta relação capoeira e universidade, o encontro de Mestre Bimba e Mestre Decânio, como se deu esse encontro, sobre o método da capoeira regional, o que os entrevistados achavam e acharam sobre o método da regional, os tipos de resistências da capoeira na universidade, que foram relatados pelos entrevistados, e alguns tópicos complementares que são aqueles que constam do livro, mas que eu não aprofundei por questão de tempo. Um detalhe interessante, quando você fala da capoeira na universidade, é da proximidade física do Centro de Cultura Física Regional, ou seja, Academia de Capoeira de Mestre Bimba, da Faculdade de Medicina. Está no livro que eram mais ou menos 300 metros. Então, praticamente, o Centro de Educação Física, de Centro de Cultura Física Regional de Mestre Bimba, ficava praticamente às portas da Faculdade de Educação. Abre aspas. Daí surgir um interesse todo peculiar dos estudantes de medicina em praticar a capoeira regional. O referido entrevistado observa que os primeiros universitários que frequentavam o Centro de Cultura Física Regional foram Rui Gouveia, Ângelo Decânio, Cisnando Lima e Galba Araújo, página 141. Olha que interessante, que registro histórico. No livro de Mestre Decânio, intitulado Herança de Mestre Bimba, nós temos duas passagens sobre Cisnando e sobre Rui Gouveia. Vejamos o que ele dizia. Reportando-se a Cisnando, a luta regional baiana está diretamente ligada a alguns fatos históricos da década dos anos 30, a chegada a Salvador de um cearense apaixonado pelas artes marciais, Cisnando Lima. Essa obra é de 1996, olha que interessante. O cearense Dr. Cisnando chega e se apaixona pela capoeira e começa a praticar e teve grande relevância no desenvolvimento da capoeira regional. Sobre Rui Gouveia, assim se refere Mestre Decânio. Rui Gouveia, um dos mais manhosos e habilidosos alunos de nossa roda. Então, muito interessante, fica a dica, Tentem adquirir esse livro, A Herança de Mestre Bimba, do Mestre Decânio. Mestre Decânio, ainda no livro, falando sobre o futuro doutor Cisnando, que até então era um acadêmico, Cisnando, e ainda se refere a Cisnando como futuro doutor Cisnando, psiquiatra de renome, diretor do manicômio, militante político, dotado de excepcional vigor físico e que, numa roda de capoeira no bairro Curuzu, encontrou um gigante negro apelidado de Mestre Bimba, a que logo escolheu para ser o seu mestre. E, com certeza, a chegada na Academia de Mestre Bimba desses dois grandes nomes, aliás, desses três, Rui Gouveia, Cisnando e Decânio, a capoeira regional com certeza tomou uma nova característica, uma nova fase e foi se desenvolvendo e se consolidando no meio acadêmico. Sobre o método de Mestre Bimba, sobre o método da capoeira regional, nós já falamos aqui pormenorizadamente
as especificidades da capoeira de Mestre Bimba, o dia a dia, o ritual, como se dava o entrar no aço, a questão do banho, ou seja, toda aquela mística folclórica que se tem, nós trouxemos aqui a visão de quem esteve lá dentro da Academia de Mestre Bimba, quem presenciou os fatos. Então, ainda agora, sobre o método, Moura, comentando os feitos de Mestre Bimba, assim relata, 2 pontos. Metodizou os processos, criou regras e preceitos, preservou todos os segredos, truques, artimanhas, astúcias e ardileza dos passes, inerentes, integrantes da capoeira, que assim ficou robustecida, revigorada, dotada de maior combatividade. Né? Nós já falamos nas outras resenhas também que o método implementado por Mestre Bimba tornou a capoeira mais factível no sentido de desafio de fazer frente às outras artes marciais. Esta reforma foi merecedora de aplausos, pois Bimba adaptando, fundindo, irmanando a capoeira, o batuque, a capoeira, o batuque, ou seja, juntou o batuque que o seu pai era mestre com a capoeira, revitalizou-a, mantendo o seu arcabouço nacional e tradicional. Com esta tática, a capoeiragem ficou mais eficaz, passando daí em diante a ter adeptos e simpatizantes de todas as classes sociais. Então a capoeira ela adentra nesse aspecto de defesa pessoal, de luta, esse aspecto mais combativo. Né? Nós já falamos aqui também dos desafios que Mestre Bimba fazia aos outros praticantes das outras artes marciais. Quem não assistiu, pegue lá do início, vale a pena assistir as resenhas desde o início até essa glória, que você vai ter uma visão panorâmica, mas aprofundada da obra de Mestre Xarel. Tipos de resistência da capoeira na universidade. Alguns fragmentos que foram extraídos dos depoimentos dos 14 depoentes, salvo engano são 14, me perdoem se eu estiver equivocado, né? E nós trouxemos aqui alguns que estão no livro, nem todos, mas pegamos alguns. Resistência histórica. Todos eles se reportaram à capoeira como uma forma de resistência do povo negro a todas as mazelas políticas e sociais implementadas a essa raça. A capoeira, uma atividade de negros, malandros, vadios, marginais e desocupados. Esse era o estigma por que passava o praticante da capoeira. Por isso nós vimos aqui também que ela vigorou no Código Penal por longos períodos e a repressão era implacável, não só a capoeira, mas todas as manifestações culturais do negro. Opressão do sistema político, ideológico, econômico e social ainda hoje, né? Nós estamos vendo não só a capoeira, mas o aperto que a cultura está passando nesse momento de pandemia. A cultura está sendo relevada ao segundo plano. Nós temos que recorrer à justiça para garantir uma mínima atenção do governo federal para esse nicho que é a cultura e nesse nicho que emprega milhões e milhões de brasileiros. Preconceito com a arte e a cultura negra, gente do povo, né? Coisa de malandro, de pessoas desocupadas nas praças públicas, nas feiras livres. Nessas circunstâncias, a capoeira, o samba e o candomblé são usados pelos tradicionais como uma manifestação folclórica, o que classifica de forma esdrúxula, oportunista e descartável. Então, male a capoeira era vista como uma atividade folclórica. Isso aí tem a ver com o folclore, tem a ver com dança, tem a ver com manifestação cultural. Isso aí não é classificado como luta, como esporte, como educação. Né? Logicamente que a capoeira tem o seu aspecto folclórico muito forte, folclórico e cultural, mas ela tem que ser vista em todas as suas vertentes, ela tem que ser vista na sua forma mais holística, em todos os seus aspectos. Para Patrocínio 1989, essa cultura foi caracteristicamente violentada, negada, oprimida
e desfigurada ao longo dos anos pelo mercantilismo escravagista ou escravista, pelo racismo e pela política e ideologia do embranquecimento. Então, essa questão do embranquecimento da capoeira ainda hoje torna calorosos os debates acerca dessa percepção. Não vamos entrar aqui nesse mérito, né? Tanto a relação da capoeira com a religião, essa questão do embranquecimento da capoeira, essa questão da apropriação cultural, são temas muito latentes ainda hoje e que causam diversos confrontos e até, às vezes, dicotomia entre os praticantes de capoeira, né? Em vez de nós lutarmos pelos nossos ideais, nós acabamos fazendo com que a lógica do sistema prevaleça. Qual é a lógica do sistema? Dividir para governar. Então, alguns grupos lançam essas questões, que eu não nego que são fundamentais, mas elas só nos fazem mais fracos, porque ela divide, ela segrega, ela coloca de um lado um grupo, de outro lado outro grupo. Nós vemos isso hoje nos grupos de WhatsApp, quando você coloca uma questão para debate, daqui a pouco as animosidades saem do campo da capoeira, da área de interesse nosso, e vai para a esfera dessa dicotomia política que está percorrendo o Brasil hoje. Nós não podemos deixar isso acontecer. Nós temos que nos unir e dar o foco principal na persistência da capoeira enquanto instrumento de transformação social. Alguns tópicos apontados pelos entrevistados acerca dessa resistência que a capoeira enfrenta no meio universitário. O preconceito científico. Ainda hoje, no meio acadêmico, há uma certa resistência quando você propõe estudar algum aspecto da capoeira. Eu estou falando aqui da capoeira, mas eu acho que ocorre com as outras manifestações folclóricas. Mas vamos falar da capoeira. Quando você chega e apresenta um projeto de mestrado ou um projeto de tese, de doutorado, a banca ainda olha com certos desdém e você tem que se esforçar. Para isso que você tem que estudar, tem que se aprofundar, tem que dominar o seu assunto. E você tem que falar literalmente para a banca, olha, eu poderia encaixar aqui a capoeira em qualquer linha de pesquisa desse departamento. Eu poderia fazer aqui um estudo da capoeira em qualquer um dos senhores da banca, porque a capoeira é muito rica. Dentro da capoeira eu posso estudar as relações de gênero, as relações raciais, as relações da capoeira com o mercantilismo e com o capitalismo. Eu posso trabalhar a capoeira enquanto ferramenta educacional, eu posso trabalhar a capoeira na educação infantil, no ensino fundamental, no ensino médio, na universidade, eu posso trabalhar a violência na capoeira, eu posso trabalhar o processo de internacionalização da capoeira, eu posso trabalhar a capoeira em diversos aspectos, mas para isso você tem que se armar. Assim como você tem que treinar para praticar capoeira, para fazer bons movimentos na roda, você tem que se preparar intelectualmente para esses momentos se você quer vencer esse preconceito científico nas universidades, em algumas universidades que ainda persistem. Elitismo intelectual. Esse segundo vem em decorrência do primeiro. Preconceito racial e social. Quando você chega para a banca e fala, olha, o meu projeto diz respeito à capoeira, para eles, num primeiro momento, eles já se reportam a um bando de desocupados na praça pública, levantando a perna para o alto que não tem o que fazer. E aí você, de posse do capital intelectual que você estudou para chegar na frente da banca, você tem que mostrar que eles estão completamente enganados e vocês têm que mostrar por A mais B. Antes mesmo de entrar, você tem que fazer a defesa do seu objeto. Você tem que mostrar quão rico a capoeira é. O entrevistado 11º, assim se refere à sua experiência no ensino da capoeira na universidade. Em 1972, algumas alunas do Direito da UERJ, Universidade Estadual do Rio de Janeiro, foram cursar a Educação Física Desportiva e exigiram a capoeira para um sexo feminino. Houve alguma resistência por parte do reitor, que me chamou ao seu gabinete para prestar informações sobre o ensino da capoeira para o sexo feminino. Lembra que eu falei anteriormente que você pode estudar as relações de gêneros na parte da capoeira, da prática da capoeira?
É bem isso aí. Mas, como nós apontamos que a pesquisa foi diversificada e que os entrevistados vêm de formações específicas diferenciadas, nem toda opinião é convergente. Vamos ver. No entanto, encontramos informações que vão de encontro, se chocam com as anteriores citadas, como as do nono e do terceiro entrevistados. Vamos ver a opinião dos dois. Não constatei nenhuma forma de resistência à capoeira. Em geral, a universidade tem dado apoio. Verifica-se, portanto, um certo preconceito a partir de alguns segmentos específicos da universidade, mas que não compromete o desenvolvimento dos trabalhos. Então, ele afirma que na prática dele, aí ele está falando por ele, na prática dele ele não viu nenhuma forma de resistência, mas ele deixa um adendo. Verifica-se, portanto, certo preconceito a partir de alguns segmentos. Então há resistência, né? Ele se contradiz aqui na informação dele. O segundo, não detectei nada que diferencie a resistência natural da sociedade brasileira em relação à herança cultural e social da raça africana. Nada que o trabalho competente e engajado não possa esclarecer e modificar visões preconceituosas. Isso aqui vai exatamente ao encontro do que eu falei. Quando você chegar na banca, você tem que mostrar-se competente, fazer-se respeitar e mostrar que você detém o conhecimento daquele objeto que você está se propondo. É isso que ele falou. Nada que um trabalho competente e engajado não possa esclarecer e modificar visões preconceituosas. Tópicos complementares, né? Nós temos aqui ainda, que eu não passei, os aspectos educativos e sociais, a conceituação da capoeira no ensino formal universitário, a capoeira no ensino formal. A capoeira foi implantada na Universidade Brasileira pela iniciativa marcante dos capoeiristas do estilo da capoeira regional. Ou seja, todos esses tópicos vocês encontram no livro, então não deixe de ir lá aprofundar nesses tópicos também. As considerações finais do mestre Charel na obra. Ela é bem extensa, eu trouxe aqui somente 2 parágrafos para que nós pudéssemos compreender qual foi a visão dele acerca da conclusão dos seus trabalhos, né? Então, vamos lá. Verificamos no bojo do nosso estudo uma afirmação deveras realística quanto reputa a resistência sofrida pela capoeira até chegar à universidade, como uma resistência representada por toda a sua trajetória, advinda da escravidão no Brasil e sustentada pelo racismo, maus tratos e discriminação. Então ele está falando que as resistências encontradas dentro da universidade são reflexos e dizem respeito ao mesmo processo histórico que discriminou os negros, que discriminou as suas práticas religiosas e culturais ao longo da nossa história e que ainda hoje, no século XXI, continua ainda existindo esse tipo de resistência. Por outro lado, encontramos declarações representadas pelo momento atual de que não foi constatada nenhuma forma de resistência à capoeira e que, em geral, a universidade tem valorizado e dado apoio à sua iniciativa. Então, é uma mescla de vai e vem, é uma mescla de estica, estende e encolhe, né? Em que as percepções se dão de formas distintas. Por quê? Porque as pessoas elas tendem a ter formas diferenciadas de lidar com a realidade objetiva. Então é muito natural que numa pesquisa você encontre essas variações. Bom, quero deixar para vocês aqui primeiro o meu agradecimento ao mestre Charel, que ao longo dessa trajetória de 15 vídeos esteve sempre acompanhando, né, nossas resenhas, comentando os nossos vídeos e, por vezes, ligando para mim, estreitando os laços, discutindo os resultados, em alguns momentos me corrigindo alguma fala, né? Espero que eu tenha feito um trabalho à altura do know-how, à altura da excelência do mestre Charel, esse grande capoeirista e este grande acadêmico. Espero que vocês tenham gostado. Axé!